Essa manchete principal do UOL hoje e que tem a ver aí com o governo Lula. O governo Lula que favoreceu cidades de aliados em São Paulo e no Rio de Janeiro com a liberação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Uma reportagem super importante hoje publicada no nosso UOL Prime, com apuração da nossa equipe de reportagem assinada pela Andresa Matais e também pela Júlia, que assinam essa reportagem aqui na nossa página do UOL, a Júlia Afonso. Vamos até assistir um trechinho do vídeo dessa reportagem, que é super didática e mostra o dinheiro e o favorecimento do governo Lula para algumas prefeituras. O Lula direcionou desde a posse quase 1,5 bilhão de reais para um grupo de 6 prefeituras aliadas. Os integrantes desse grupo são Edinho Silva, prefeito de Araraquara, do PT, José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, também do PT, Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, também do PT, Cafu César, do PSB, ex-secretário de Hortolândia e candidato a vice-prefeito, Magdala Furtado, do PV, prefeita de Cabo Frio, e Vaguinho, do Republicanos, prefeito de Belford Roxo. As 6 cidades estão entre as mais beneficiadas em programas prioritários de 5 ministérios: saúde, cidades, educação, trabalho e assistência social. O personagem central dessa rede é o chefe do gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Ele é o faz-tudo do presidente e só tem menos acesso a Lula do que a primeira-dama, Janja da Silva. Desde o início do governo, Marcola se reuniu 33 vezes com prefeitos e secretários municipais no Palácio do Planalto, 22 vezes com integrantes do grupo favorecido por Lula. Nesses encontros, Marcola chegou a tratar sobre liberação de verbas. E o que há de errado nessas operações? Os repasses milionários direcionados desprezaram formalidades e contrariaram princípios como impessoalidade e legalidade previstos na Constituição. Esse é o ponto importante até para a gente iniciar a nossa conversa com ela, Andresa Matais, colunista do UOL e uma das autoras dessa reportagem. Olá, Andresa, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiola, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo o programa. O que está de errado nesses repasses, né? Vocês até ouviram advogados a respeito disso. Tem alguma ilegalidade nisso? Olha, Fabiola, os advogados consideraram grave, né? O que a gente descobriu foi uma investigação longa aqui do grupo de reportagem investigativa do UOL, com a minha colega Júlia Afonso, né? E com a editora Silvia Ribeiro, porque a gente encontrou indícios de tráfico de influência do presidente da República para favorecer estas 6 cidades, né? O Brasil tem 5.569 municípios e o presidente Lula está direcionando o seu governo para atender apenas 6 cidades, são cidades aliadas, a maioria delas governadas pelo PT, e outras são cidades de pessoas próximas ao presidente Lula e muito próximas do PT. A gente está falando aí de Araraquara, Diadema, Hortolândia, Mauá, Belford Roxo e Cabo Frio. Não teria nenhum problema, né, o presidente Lula atender essas cidades, desde que fosse com transparência, o que não ocorre. A gente está vendo um debate grande aí no Supremo Tribunal Federal tratando de emendas parlamentares, inclusive o Supremo mandou bloquear o pagamento de emendas, e o presidente Lula está usando o orçamento próprio dos ministérios, isso não é emenda, mas também faz parte daquele bolo, né, dos nossos impostos, para favorecer essas cidades. E quando o presidente Lula dá uma ordem para os ministérios liberarem recursos para essas cidades, aí é que vem o que os advogados consideram uma ilegalidade, porque o dinheiro sai em 24 horas, sem análise técnica. A gente chegou a encontrar processos em que não há sequer a conclusão está em branco, né? Então, os técnicos analisam, mas não concluem, e também pedidos de recursos. O prefeito pede 200 mil e ganha 50 milhões, como se fosse assim, toma aí um pouco mais para você, a gente está tratando de dinheiro público, exige transparência, nenhuma dessas ordens do presidente Lula para beneficiar o grupo, ela está registrada. A gente descobriu, né, o envolvimento do presidente nisso em 4 meses de investigação, que a gente foi cruzando, né, as agendas. O presidente Lula até hoje, né, acho que é importante se dizer,
desde o início do governo, ele recebeu 17 prefeitos, né, no gabinete, apenas 17 prefeitos. Desde 12 vezes desses encontros foram com esses prefeitos dessas cidades. Então, a agenda do presidente Lula, que está cada vez mais restrita, né, ele tem sido bastante criticado por isso, pelo seu isolamento político, ela é totalmente direcionada para isso. Lula, por exemplo, recebeu um secretário de Hortolândia, né, que é um município pequeno aí de São Paulo, fora da agenda, isso não está registrado na agenda dele, e o Marcola, que é o seu chefe de gabinete, recebeu o secretário de Hortolândia 4 vezes. E depois disso, a Hortolândia passou a receber milhões de reais do governo federal. Uma das vezes ela sequer pediu os recursos, ela recebeu sem pedir. Então está cheio de ilegalidade, os advogados dizem que o TCU tem que entrar nisso, é uma informação que quem tinha para o programa, a gente já foi informado que o Ministério Público do TCU vai mandar investigar, e vamos ver se o Supremo também vai considerar, né, que há falta de transparência no uso dessas verbas, que são verbas próprias dos ministérios, por parte do presidente Lula e dos seus ministros, e vai mandar investigar. A informação que a gente tem também é que os políticos, né, principalmente o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que estão bastante indignados, né, com o bloqueio das verbas das emendas, também vão levar ao Supremo um questionamento sobre o uso desses recursos para atender apenas aliados aí do presidente da República.